Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula de Direito Constitucional. Que alegria, não é mesmo? Então, hoje a gente vai estudar concepções da Constituição. Mas o que é isso, né? Então, é que é o seguinte: antigamente, quando os malucos doidão não tinha nada para fazer, não tinha Facebook, não tinha Twitter. Então eles tentaram responder a seguinte pergunta: o que é Constituição? Só que surgiram muitas respostas. E essas respostas ficaram famosinhas. E é isso que a gente vai ter que estudar hoje. Beleza? Vamos que vamos. Pessoal, então são três as respostas para a pergunta: o que é uma Constituição? Então, a gente vai começar estudando a primeira delas, que é o sentido sociológico. E quem falou isso aí foi Ferdinand Lassalle. E isso quer dizer o quê? O sentido sociológico, ele fala que a Constituição é como se fosse um fato social e não uma norma. Então, isso aí vem de sociologia, né, que estuda o comportamento da sociedade, enfim. Então, para você lembrar, você vai lembrar que o sentido sociológico, ele fala que o que importa é a sociedade e não o que está escrito. Então, por exemplo, quando você tiver uma Constituição real, que é o que acontece na sociedade, nas regras impostas pela própria sociedade, contra uma Constituição escrita, que o Ferdinand chamou de folha de papel, sempre essa Constituição real, que é a realidade, a vida real, sempre vai se sobrepor, vai se sobressair com relação à Constituição escrita. Agora a gente vai estudar o segundo sentido, que é o sentido político. E o doidão que disse isso foi Carl Schmitt. E ele foi defensor da teoria decisionista, que dizia que a Constituição é fruto de uma decisão política fundamental. Tá? Isso é muito importante. Então, para ele, só era constitucional aquilo que organizasse o Estado e limitasse o poder. Tudo que era resto era considerado como leis constitucionais. Tá? Schmitt defendia que a Constituição formal e escrita não era nada importante, que o que realmente tinha importância era o conteúdo e não a forma. E a gente vai ver mais para frente que isso é um conceito material de Constituição. Por falar em Estado, você assistiu à minha primeira aula, que eu falei, o que é Estado? Não acredito nisso! Então corre lá no canal e assista a primeira aula. O terceiro sentido é o sentido jurídico, de Hans Kelsen. Aquele mesmo maluco que falou sobre pirâmide, hierarquia de normas da nossa primeira aula. Então esse cara é famoso, hein? Tá em tudo. E o que ele falou dessa vez? Ele falou que a Constituição é uma norma pura, que o que vale é o que está escrito e ponto final. Então, se alguém quiser entender, ela vai ter que ler o que essa pessoa escreveu na Constituição, tá certo? Então, o que vale é a Constituição ter uma forma de Constituição, ou seja, ter um conceito formal da Constituição. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Agora a gente vai falar do sexto sentido. Brincadeira, não existe sexto sentido. Pessoal, vamos resumir tudo que a gente viu nessa aula até agora, tá? Então eu não vou entrar em detalhes nesse quadro, mas eu vou deixar ele aqui para você poder pausar e rever tudo que a gente já falou durante a aula. Mas o que é importante é você conseguir saber quais são os sentidos, o que é cada um e quem falou cada sentido. Então vamos lá. Quando você fala de sentido sociológico, você lembra de sociologia, que é aquela parte de sociedade. Aí você vai lembrar que a sociedade é mais importante do que as normas em papel. O sentido político, você vai lembrar de politicagem, da política, tudo que organiza o Estado. E por fim, o sentido jurídico, você vai lembrar daquela coisa pesada de regras que estão escritas. Beleza? Agora, para você lembrar
quem falou cada coisa vai um macete. Quando você falar de sentido sociológico, você vai lembrar de La Salle, por causa da letra L, que só nesse caso tem a letra L. No sentido político, você vai lembrar da letra T, que também somente nesse caso tem a letra T, tanto em Carl Schmitt quanto em sentido político. E no sentido jurídico, você vai lembrar daquela pirâmide que a gente comentou na primeira aula, que é o Hans Kelsen. Acho que assim a gente consegue guardar bem toda essa matéria que a gente falou até agora aqui na aula. Pessoal, então vocês lembram que durante a aula a gente comentou sobre sentido material e sentido formal. E aí a gente ia deixar para o final para esclarecer o que era isso. E chegou o momento. Então agora para encerrar a aula vamos falar a diferença entre sentido material e sentido formal. Que na verdade ela é uma diferença, essas definições são diferenças de doutrina sobre sentidos da Constituição. E a gente vai esclarecer agora, beleza? Sentido formal é tudo aquilo que se encontra no documento constitucional, no caso a Constituição. Então tudo que está lá dentro, não importa como, de que maneira que ela entrou lá dentro. E nem do que ela conversa, nem sobre o assunto dela. Então se ela está lá dentro, ela é considerada um documento constitucional. No sentido material, o que vai interessar é a matéria, é o assunto que ela vai estar falando, independente de onde ela esteja. Entendeu? Então é isso, a diferença entre sentido formal e sentido material. Agora chegou a hora dos exercícios. Cadê a alegria? Uhul! Vamos lá. Então, primeira questão do CESP de 2017 do TJ Paraná. Então vamos ler. Em sentido sociológico, a Constituição deve ser entendida como a norma que se refere à decisão política estruturante da organização do Estado. E aí, galera, certo ou errado? Vamos ver. Em sentido sociológico, vocês lembram que eu comentei que era para lembrar de sociedade, que a sociedade é mais importante do que as normas escritas. Então, quando ele fala que se refere à decisão política, já não gostei, porque a decisão política estruturante é o sentido político. Então, nada a ver. Então, tá errada a questão. Bora, mais uma questão. VUNESP 2015, do TJ Mato Grosso do Sul. Eu acho que é Mato Grosso do Sul, sempre confundo. Considerando os diferentes conceitos de Constituição abordados sob a ótica peculiar de diversos doutrinadores, que são aqueles malucos que a gente estudou na aula, analise as seguintes manifestações sobre o tema. Então ele quer saber quem falou o quê. Então quando ele fala, número 1, Constituição é a soma dos fatores reais de poder que regem uma determinada nação. E aí, quem falou isso aí? Vamos lá. A Constituição é a soma dos fatores reais de poder que regem uma determinada nação. Quando ele fala soma dos fatores reais, ele quer dizer que nada tem a ver com as coisas que estão escritas, que são meramente decorativas. Então, quem falou isso aí foi Ferdinand Lassalle, no sentido sociológico. Número 2. Constituição é a decisão política fundamental sem a qual não se organiza ou funda um Estado. Então, falou de decisão política fundamental, falou de sentido político. Quem falou de sentido político, lembre da letra T de tatu, Carl Schmitt. Então a resposta ficaria Ferdinand Lassalle para o número 1 e Carl Schmitt para o número 2. Pessoal, assim chegamos ao final da nossa segunda aula e eu só espero que vocês continuem estudando com a gente e até a nossa terceira aula de Direito Constitucional. Tchau, tchau!